Não, primeiro não dá argumentos, depois o Governo não quer ter uma relação diferente com a Troika. Não dá argumentos, a não ser para propaganda, quer dizer, aquele espetáculo entre o patético e o indecoroso que há bocado vimos do Ministro Gaspar a proferir umas declarações para a televisão filmar, a afiançar que as medidas que foram aprovadas foram não a responsabilidade do Governo. Eu acho que se perdeu até o sentido do ridículo mais básico e que esta gente está, de facto, de cabeça completamente perdida. Eu acho aquilo que é um espetáculo do que é hoje o Governo português. E, por outro lado, o Governo, obviamente, não tem nenhuma espécie de desejo, porque é um comitê de negócios da Troika. E esta emissão de dívida, cumpre dizer que, primeiro, não resolve nenhum problema estrutural da economia portuguesa. Quer dizer, o problema de que Portugal já tinha um tecido produtivo fraco e com a aplicação da política de austeridade está a liquidar o que resta desse sistema produtivo, é evidente que em nada é beliscado por isto. Segundo, esta emissão de dívida é uma coisa que se faz, sobretudo, para o Ministro Gaspar poder fazer aquelas figuras de que vamos regressar aos mercados, isto agora está muito bem, porque toda a gente percebe pelas próprias características de emissão que é uma coisa para fazer de tempos a tempos muito longos. Terceiro, mas isto serve de alguma forma como validação das medidas que Portugal tem? Não, a meu ver não, e as medidas que foram aprovadas, é preciso dizer, espero que a gente tenha tempo em 10 segundos para as examinar, mas as medidas que foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro são medidas verdadeiramente terroristas, uma vez mais, e ainda por cima com uma dose de hipocrisia muito grande. Porque, por exemplo, chamar um sistema de requalificação da administração pública, a transformação do sistema de mobilidade especial num sistema de requalificação da administração pública, numa coisa que significa despedimentos a prazo, isto é, um sistema de mobilidade em que as pessoas ficam no prazo, num período máximo de 18 meses, em que vão recebendo sucessivamente menos de remunerações que já são, enfim, razoavelmente baixas, e ao fim desses 18 meses ficam remuneração nenhuma. É um convite à saída. Sim, e por outro lado, se proclama a aproximação ao regime laboral privado, mas as pessoas que forem despedidas ou que fizerem rescisões não têm direito à proteção social no desemprego que a Constituição estabelece para todos os trabalhadores, ou se dizer que não se sobe a idade da reforma, mas só aos 66 anos é que se pode reformar sem penalizações, quer dizer, tudo isto demonstra, são medidas que são mais do mesmo, pura e simplesmente, quer dizer, esta gente não sabe ir buscar meios ou ir poupar em despesas, a não ser exatamente a quem vive do seu trabalho. Mas nós aqui já tínhamos falado várias vezes desta questão de equiparar o público e o privado, tirando essa questão dos subsídios. É outra hipocrisia, porque, por exemplo, o que o Primeiro-Ministro anunciou é que vai haver a imposição do horário das 40 horas para equiparar ao setor laboral privado. É preciso relembrar a este senhor, que não deve fazer a menor ideia do que é isso, que não tem, portanto, memória histórica nenhuma, nunca participou em nenhuma luta por direitos laborais, não faz a menor ideia do que é isso, sabe quais são os direitos dos empregadores, mas não dos trabalhadores, que o regime das 40 horas é um regime máximo. As 40 horas são o limite máximo de horas e que muitos setores e empresas do setor laboral privado praticam horários inferiores. Portanto, começar, por exemplo, pela banca e seguros, mas ainda muitos setores dos serviços e mesmo setores industriais em que, por contratos coletivos de trabalho ou por acordos de empresa, têm, de facto, horários. Portanto, aliás, o horário médio no setor privado é sensivelmente cerca de 37 horas e meia. Portanto, o que está aqui a colocar uma vez mais é na base daquele discurso liberal de que tudo o que é privado é bom e tudo o que é público é mau, que a situação do país se deve a uma cambada de funcionários públicos que não trabalham, que ainda não foram suficientemente castigados e que têm de agora de ir para a rua, porque já agora é preciso assinalar que se o Primeiro-Ministro faz uma referência a 30 mil por rescisões e depois o Secretário de Estado, isto é, o Rottweiler do Primeiro-Ministro, veio no dia seguinte dizer aquilo que o Primeiro-Ministro não podia dizer naquela declaração, que o objetivo é correr com 100 mil pessoas da função pública, não tendo as mesmas direitos a proteção na situação em que vão ficar. Deixa Garcia Pereira, como é que olhou para esta troca de palavras entre Pedro Passos Coelho e Paulo Portas? Acha que aqui, sobretudo, uma encenação? Primeiro, isso é um fé-diver. Importante, porque revela a desagregação do governo e o símbolo de hipocrisia política, quer dizer, agora podem-se fazer todas as operações de maquiagem que se quiser, mas a verdade é que um governo tem um programa e não faz sentido nenhum que um membro do governo, não é um membro de base do partido que está em coligação com o outro, é, digamos,
supostamente o número 2 da estrutura do governo, vir dizer que não concorda com uma medida que é aprovada por esse mesmo governo. E o que está a tentar é ter um pé no cais e outro no barco, porque já viu que o barco está a meter água por todos os lados e, portanto, é melhor tentar safar-se. Normalmente as pessoas que fazem isso metem um pé no barco, outro no cais, o barco afasta-se no cais e cai a água também, vão para o mesmo sítio que vai o barco. Agora, eu acho que isso é um fait divers neste sentido. O problema fundamental hoje, económico e social do país, é o desemprego. Apresentar como medida central para, digamos, atacar a situação do país, pôr na rua uma centena de milhares de pessoas que, repito ainda e uma vez mais, não terão direito a subsídio de desemprego. É importante salientar isto porque os ideólogos do privado e do liberalismo passam a vida a execrar os trabalhadores da administração pública e depois esquecem-se destes pequenos pormenores. Estas pessoas que saírem, seja qual for a causa por que saírem, vão ficar no completo desemprego, sem qualquer aspecto, sem qualquer apoio social. Portanto, isto é uma medida absolutamente bárbara, que vai agravar de forma drástica não apenas a situação de pobreza do país, mas em espiral tudo o resto, porque evidentemente são mais 100 mil pessoas que vão ficar impossibilitadas de consumir o que é que seja. Mas acha que temos aqui matéria para estas medidas serem novamente enviadas para o Tribunal Constitucional? Isso é óbvio. Porque, isso é óbvio. E depois teremos este espetáculo dantesco de um governo que não é capaz, e que já o demonstrou por 2 vezes, de governar em conformidade com a lei fundamental do país, dizer que a culpa de ter que tomar medidas dessas é da Constituição, é de ter que se conformar com a lei fundamental do país. Eu acho isto extraordinário. Mas é óbvio que estas medidas têm que estar estão sujeitas, quaisquer medidas, quaisquer leis, estão sujeitas ao mecanismo de fiscalização. E se nós virmos outra vez o Presidente da República a tornar claro, como tornou claro no discurso do 25 de Abril, que este é o governo dele e que ele vai defendê-lo até o fim e que jamais o demitirá, e por isso as exigências a Cavaco Silva para que demita um governo que é o dele e que ele já mostrou que não demite, é evidente, são exigências no mínimo pueris e no máximo tolas, e portanto o que tem de começar a reivindicar-se neste momento é não apenas o derrubo do governo, mas também do Presidente da República. Mas se o Cavaco Silva, cumprindo esse papel defensor do seu governo, não enviar essas medidas em sede de fiscalização preventiva para o Tribunal Constitucional, pode ser em sede de fiscalização sucessiva abstrata, por um grupo de deputados ou por qualquer das outras entidades, ou pelos cidadãos em concreto. E eu não tenho dúvidas quanto à inconstitucionalidade de alguma delas, designadamente medidas que permitam atirar para a situação de desemprego, mesmo sem vontade do próprio, trabalhadores, sem lhes garantir uma proteção social na situação do desemprego. Por outro lado, essa barbaridade que vem a caminho, que se chama a contribuição de sustentabilidade sobre as pensões atribuídas pela Caixa Geral de Apresentações e pela Segurança Social. Esta gente tem um ódio de morte a quem tem uma vida inteira de trabalho e está neste momento hoje, digamos, a receber a coprestação de um contrato que celebrou com o Estado. E, portanto, tem o que está por trás disto. É aquela ideologia, eu não queria ser desagradável, mas as coisas têm de ser ditas. A ideologia do darwinismo social, típico dos nazismos e fascismos e outros regimes semelhantes, em que os velhos estão cá mais. Os doentes estão cá mais. Isto é o complemento direto das interrogações sobre se vale a pena fazer hemodiálise a doentes com mais de 70 anos. E, portanto, que concebe as pessoas têm uma vida inteira de trabalho em cima dos ombros como um fardo que deve ser despachado para um canto como se num trapo se tratasse. Mas à partida essa taxa vai recuar? Ou essa ideia? À partida, não sei se à partida. No fim, esta gente esquece sempre uma coisa. E está convencida que é com estas manobras de ilusionismo, esta palhaçada do ministro Gaspar, naquela lastimável entrevista, a dizer, não, estas são medidas que nós quisemos, não foi a Troika que impôs e tal. Nós somos tão bons alunos e tão bons colaboracionistas que até dizemos que o governo de Vichy não é mandado pelo Terceiro Reich, pelo contrário, é aqui uma coisa autónoma, etc. Mas esta gente esquece um pequeno pormenor. E esse pequeno pormenor chama-se povo português. E o povo português está a chegar ao limite da paciência, e não tínhamos a menor dúvida que se tivesse dirigentes políticos, sindicais e sociais à altura, há muito tempo que este governo tinha sido mandado pela janela fora. É absolutamente inaceitável que se possa manter em funções um governo que não sabe fazer outra coisa que não seja debitar todos os dias. Isto corresponde, no entanto, a uma tática. E por aqui termino. Já Marx tinha analisado isto
este tipo de tática terrorista consistente em todos os dias anunciar novas medidas para criar aquilo que ele chamou o terror de si próprio, em que as pessoas quase têm receio de se olhar ao espelho, porque cada vez que olham em redor se deparam com mais uma medida mais gravosa que o dia anterior, não permitindo sequer respirar. Mas estão muito enganados aqueles que pensam que se podem calcar os povos até ao fim. Abra-se esse debate sem condições à partida e com abertura de todas as correntes de opinião existentes na sociedade sobre as questões da dívida, as questões do déficit, a questão da pertença ao euro, a questão das medidas de austeridade, a questão do plano de desenvolvimento da economia nacional que tem de ser adotado. Abra-se esse debate, eu estarei e o meu partido estará sempre disponível para participar nesse debate. Bem. Agora, o que não estamos disponíveis é para selar com uma farsa de democracia regras que estão todas previamente definidas e impostas, que foi o que se passou aqui desde 2010. E, portanto, volto a referir aquilo que disse aqui. As eleições de 2010 foram uma farsa, porque foram convocadas para que supostamente o povo português escolhesse entre as várias opções para resolver o problema. Não pode dizer que foram uma afinal, Portugal as soluções já estavam todas desses, definidas. Não vale a pena esse discurso, porque a questão é esta. Estavam ou não estavam? Todas as soluções, supostamente que o povo português poderia escolher, já estavam ou não estavam previamente definidas.